Livro Maestria, de Jorge Leonard. As chaves do sucesso e da realização pessoal. Capítulo 4. A fase de estagnação. No princípio da vida, somos instados a estudar muito a fim de obter boas notas. Dizem-nos que precisamos tirar boas notas para poder terminar o colégio e entrar na faculdade. Dizem-nos que devemos concluir o colégio, entrar na faculdade para conseguir um bom emprego. Dizem-nos que devemos arranjar um bom emprego para comprar uma casa e um automóvel. Dizem-nos que o tempo todo que devemos fazer uma coisa, mas só para que possamos arranjar outra. Passamos a vida aprisionados numa rede de contingências. As contingências, e não há dúvida sobre isso, são importantes. Atingir metas é importante. Mas o verdadeiro sabor da vida, doce ou amargo, não está tanto no resultado do nosso esforço, quanto no próprio propósito do processo de viver, na impressão que nos dá o fato de estarmos vivos. Somos ensinados, de um sem número de modos, a avaliar o produto, o prêmio, o momento do clímax. Mas mesmo depois de acabarmos de receber o grande prêmio, há sempre o amanhã, e o amanhã, e o amanhã. Se nossa vida for uma boa vida, uma vida de maestria, a maior parte dela terá sido passada na fase de estagnação. Se não, grande parte dela poderá ter sido perfeitamente passada em tentativas afoitas, confusas e finalmente autodestrutivas de escapar dessa fase. Subsiste a pergunta: em que ponto da nossa educação, da nossa instrução ou da nossa carreira nos ensinam explicitamente a avaliar e desfrutar e até a amar a fase de estagnação, o longo período de esforço diligente sem nenhum progresso aparente? Tive sorte, na minha meia-idade, de encontrar o Aikido, disciplina tão difícil e resistente ao imediatismo que me mostrou a estagnação em alto e nítido relevo. Quando comecei, supus simplesmente que progrediria com firmeza. Minhas primeiras fases de estagnação foram relativamente curtas e não precisei tomar conhecimento delas. Entretanto, após 1 ano e meio, mais ou menos, fui obrigada a reconhecer que me encontrava numa fase de estagnação de formidáveis proporções. Esse reconhecimento provocou certo choque e alguma decepção. Mas, de qualquer maneira, perseverei e, por fim, experimentei um aparente surto de aprendizado. Quando meu progresso exterior se deteve novamente, disse para mim mesmo: que diabo, outra fase de estagnação. Alguns meses depois registrou-se novo surto de progresso e logo, naturalmente, a inevitável estagnação. Dessa vez, aconteceu uma coisa maravilhosa. Surpreendi-me pensando: meu caro, outra fase de estagnação? Ótimo, posso ficar aqui e continuar praticando. Mais cedo ou mais tarde haverá outro surto de progresso, e foi esse um dos melhores momentos da minha jornada. A alegria da prática regular. Naquele tempo, a escola de Aikido que eu frequentava existia há apenas 18 meses e não havia alunos regulares acima da faixa azul. Nossos professores, os únicos faixas pretas que havia por ali, pareciam existir num plano inteiramente diferente daquele em que nos movíamos. Nunca me passou sequer pela cabeça que eu pudesse um dia subir a esse plano perfeito. Assim sendo, lá estava eu, uma pessoa impaciente, mas compelida do que qualquer coisa, que sempre procurara o caminho mais rápido e mais direto para atingir a meta almejada, praticando regular e duramente, sem nenhum objetivo especial em vista, me esforçando apenas pelo esforço em si. Meses se passariam sem nenhuma interrupção do ritmo firme da minha prática. Era algo novo em minha vida, uma revelação. A sucessão interminável de aulas era compensadora precisamente por não ser, no sentido zen, nada de especial. Eu ia à aula 3 ou 4 vezes por semana, das 7 às 9 da noite. Quando chegava na hora de ir ao dojo,
que é o salão de exercícios no centro da cidade, os problemas e a agitação do dia principiavam a desvanecer-se. O simples fato de dobrar o uniforme branco de algodão gui acolchoado me fazia soltar a respiração e trazia a sensação de paz. O trajeto levava quase meia hora, atravessava a ponte que conduzia à cidade, subia um morro comprido que maltratava a primeira do meu automóvel e finalmente chegava a uma avenida larga e barulhenta que se destacava pela fileira de revendedoras de automóveis. Apesar do barulho da rua, ao subir a escada até o dojo, no segundo andar, eu me sentia como se estivesse entrando num santuário, lugar alheio à minha costumeira existência e ao mesmo tempo de todo familiar. Eu gostava de tudo o que tinha a ver com aquilo, o ritual sempre o mesmo e, não obstante, sempre novo. Inclinava-me ao entrar, puxava o meu cartão de sócio da prateleira sobre a mesa da frente, trocava a roupa pelo meu uniforme branco no vestiário. Eu gostava do cheiro reconfortante do suor, das falas em voz baixa. Gostava de sair do vestiário e verificar quem estava no aquecimento. Gostava de inclinar-me uma vez ao pisar no tatame, sentindo a superfície firme e fria sob meus pés. Gostava de ocupar o meu lugar na longa fila de alunos de Aikido, todos sentados, em 6A, a postura japonesa de meditação. Gostava da entrada do professor, das inclinações rituais, das técnicas de aquecimento. E depois meu coração batia, minha respiração se acelerava, à medida que aumentava a velocidade e a força do treinamento. Não era sempre assim. Às vezes, quando chegava a hora de ir para a aula, sentia-me particularmente preguiçoso. Nessas ocasiões, tinha a tentação de fazer qualquer outra coisa para não precisar enfrentar o tatame novamente. E às vezes eu cedia a essa inevitável resistência humana contra fazer o que é melhor para nós e perdia uma noite distraindo-me. Mas sabia perfeitamente, no entanto, que quando superava a letargia, era premiado com um milagrezinho. Sabia que, independentemente de como me sentia ao subir a escada do dojo, 2 horas depois, após centenas de derrubadas e tombos, eu sairia de lá tinindo e completamente vivo, sentindo-me tão bem, na verdade, que a própria noite dava a impressão de faiscar e reluzir. Essa alegria, repito, nada tem a ver com o progresso ou a consecução de metas. Fui totalmente tomado de surpresa, com efeito, quando um dos professores nos chamou, a um colega e a mim, em seu escritório, após um fim de semana de maratona de treinamentos, e nos estendeu 2 faixas marrons, a faixa que vem logo abaixo da preta. Uma noite, cerca de 1 ano depois, os 4 faixas marrons mais adiantados da escola se reuniram para conversar e aventaram indiretamente a hipótese de chegar um dia à faixa preta. A ideia era ao mesmo tempo emocionante e perturbadora, e na aula seguinte dei-me conta de mais uma coisa nova. O verme da ambição me corroía sorrateiramente o estômago. Talvez fosse coincidência, mas 3 semanas depois dessa conversa, nós 4 tínhamos sofrido machucaduras sérias. Um tornozelo quebrado, ligamentos do cotovelo rompidos, um ombro deslocado, o meu, e um braço quebrado em 3 lugares. Esses ferimentos foram professores eficazes. Depois de recuperados, voltamos a nos exercitar com firmeza e sem objetivos. Outro ano e meio se passaria, antes que fizéssemos jus à faixa preta. Isso não quer dizer que não praticássemos com afinco. O picareta chega à fase de estagnação e não continua trabalhando. Quando relembro desse período, percebo que, apesar das nossas muitas deficiências, estávamos decididamente no caminho da maestria. Ao contrário do picareta, trabalhávamos duro, fazendo o melhor que podíamos para aprimorar nossas habilidades. Mas tínhamos aprendido a conhecer os perigos que existem em correr à frente de nós mesmos, e agora estávamos dispostos a ficar estagnados durante o tempo que fosse necessário. A ambição continuava lá, mas fora domada. Desfrutamos novamente o nosso treinamento. Amávamos a fase da estagnação e fazíamos progressos. O paradoxo essencial torna-se muito mais claro
numa arte marcial que é excepcionalmente exigente, intransigente e recompensadora. Mas tenho para mim que se pode dizer o mesmo de qualquer atividade humana que envolve uma aprendizagem significativa, mental, física, emocional ou espiritual. E apesar da guerra impressionante da nossa sociedade contra a maestria, existem ainda milhões de pessoas que, ao mesmo tempo que alcançam grandes coisas no trabalho, se dedicam não só ao processo, mas também ao produto. Pessoas que amam a fase da estagnação. E a vida para essas pessoas é particularmente fulgurante e satisfatória. É a minha felicidade mais verdadeira, contou-me um escritor amigo. É o momento em que toda a escuridão se esvai. Assim que entro no meu escritório, recebo dicas de prazer. Os livros na prateleira, o cheiro especial da sala. Essas dicas começam a se ligar ao que eu escrevi e ao que eu vou escrever. Ainda que eu tenha passado em claro a noite inteira, o cansaço desaparece subitamente. Há toda uma série de prazeres à minha espera, desde compor uma frase até vislumbrar uma nova ideia. Muitas pessoas buscam coisas apenas porque algum professor mandou ou porque os pais recomendaram, disse Peter Widmar, ginástico olímpico. As pessoas que ingressaram em alguma coisa buscando dinheiro, fama ou uma medalha não podem ser eficazes. Quando você descobre o seu desejo, não vai esperar que os outros encontrem soluções para os seus problemas. Vai descobrir a sua própria solução. Estabeleci metas para mim, mas por trás de todas as metas e do trabalho havia o fato de que eu gostava disso. Achava a ginástica divertida e não tinha ideia de que poderia um dia participar de uma Olimpíada. A rotina é importante para mim, disse uma pintora de sucesso que trabalhava em seu estúdio 4 horas por dia, 5 vezes por semana. Quando comecei, tive uma sensação maravilhosa de bem-estar. Gosto de me sentir mourejando. Escolhi especificamente essa palavra, mourejar. Quando as coisas vão bem, sinto que esse é o meu eu essencial. A própria rotina me alimenta. Se não fizesse, estaria traindo o meu eu essencial. Quando eu era menino, meu pai me deixava acompanhá-lo ao escritório nas manhãs de sábado. Não creio que ele tivesse mesmo que ir até lá. Era simplesmente atraído por lá para o seu lugar de trabalho. Trabalhava na área de seguros contra incêndios e, enquanto examinava a correspondência, deixava-me passear pelo escritório, livre para brincar com os maravilhosos dispositivos mecânicos daquele tempo. As majestosas máquinas de escrever, as máquinas de somar manuais, grampeadores e furadores de papel, um velho ditafone no qual pude deixar um tênue facsímile da minha voz. Eu amava o silêncio das manhãs de sábado e os cheiros de cola e tinta, os apagadores de borracha e a madeira gasta. Brincava com as máquinas e fazia aviõezinhos de papel durante algum tempo, mas depois eu ia para a sala de meu pai, mais para ficar ali sentado observando-o, fascinado pela profundidade da sua concentração. Ele estava num mundo só dele, inteiramente relaxado e, ao mesmo tempo, inteiramente concentrado, enquanto abria os envelopes de vários tamanhos e formatos, colocando o conteúdo deles em pilhas e ditando notas para o seu secretário. Durante todo o tempo em que trabalhava, mantinha os lábios ligeiramente separados, a respiração firme e calma, os olhos serenos e as mãos movendo-se com firmeza, quase hipnoticamente. Lembro-me de ter imaginado então, e eu não tinha mais de 10 anos de idade, se teria um dia tamanho poder de concentração ou encontraria tamanho prazer no trabalho. Na escola, não, por certo, nem nas minhas tentativas dispersivas e frustradas de fazer o dever de casa. Eu sabia já naquela época que meu pai era um homem ambicioso, com um desejo ardente de receber as recompensas exteriores de seu trabalho, incluindo o reconhecimento público e até fama. Mas também sabia que ele amava o seu trabalho, a sensação, o ritmo, a contextura do trabalho. Os colegas de meu pai contaram-me depois que ele figurava entre os melhores no seu campo.
Todavia, nem o reconhecimento público, nem a fama que ele poderia ter almejado se materializaram. Mas o reconhecimento é muitas vezes insatisfatório e a fama é como água do mar para quem tem sede. O amor ao trabalho, a disposição para exercê-lo, até na ausência de recompensas exteriores, é boa comida e boa bebida. A face da maestria. O olhar de profunda concentração no rosto de meu pai quando fazia o trabalho que amava não difere muito da expressão que se pode ver no rosto de quase toda pessoa no caminho da maestria, até nos estertores do esforço físico. A fotografia de esportes, tal como a conhecemos, é captada pela escola da vibração de agonia e vitória de competição. Reiteradamente, elas nos mostram momentos de clímax, esforços prodigiosos, rostos contorcidos de dor ou de triunfo, quase que excluindo tudo mais. Parece-me, porém, que a verdadeira face da maestria é relaxada e serena, às vezes ligeiramente risonha. Na verdade, aqueles que mais admiramos nos esportes parecem, às vezes, entrar em outra dimensão. Assediados por jogadores adversários, bombardeados pelos gritos da multidão, eles fazem o difícil e até o sobrenatural parecer fácil e conseguem, de alguma forma, criar harmonia, onde, pelo contrário, deveria prevalecer o caos. Ao preparar o artigo do Esquire sobre maestria, decidi procurar uma série de imagens para ilustrar a face da maestria. Examinei centenas de fotos e dispositivos das principais agências de fotografia, e ali, espalhados entre os instantâneos da vibração da agonia e vitória da competição, achei exatamente o que eu estava procurando. Stephen Scott dando a última volta de uma corrida de milha, com o rosto sereno, o corpo relaxado. Greg Louganis na ponta do trampolim. Seu rosto é um modelo de calma concentração. Peter Vidmar fazendo exercícios no chão com o corpo numa posição de incrível esforço, o rosto pensativo e tranquilo. Kareem Abdul-Jabbar arremessando a bola numa partida de basquete por cima das mãos dos adversários, revelando em seu rosto um grande prazer interior. Abdul-Jabbar não era um homem de ego pequeno. Tenho certeza de que gostava do dinheiro, da fama, dos privilégios que a carreira lhe propiciava, mas gostava mais do seu arremesso. Metas e contingências, como eu já disse, são importantes, mas elas existem no futuro e no passado, além dos limites do terreno sensorial. A prática, o caminho da maestria, existe apenas no presente. Você pode vê-la, cheirá-la, senti-la. Gostar da fase de estagnação é gostar do eterno agora, desfrutar os surtos inevitáveis de progresso e os frutos da realização e, em seguida, aceitar com serenidade a nova fase que está à nossa espera logo em seguida. Gostar da fase de estagnação é gostar do que é mais essencial e duradouro na sua vida.